Querido irmão, querida irmã, quando você ouve a palavra milagre, o que é que lhe vem à cabeça? Cura de doenças ditas incuráveis, manifestações sobrenaturais, ressurreição de mortos e coisas do tipo. E isso chama a atenção da grande maioria, e da grande maioria dos cristãos, dos crentes, de nós, igreja, porque todos nós, de um jeito ou de outro, nós pensamos assim, nós acreditamos assim, que milagres são coisas sobrenaturais, esplendorosas, magnificentes, incríveis. Milagres são coisas sobrenaturais, o que não deixa de ser uma verdade. Milagres são sobrenaturais, o nome já diz milagre, mas os milagres não se reduzem ao sobrenatural. E hoje eu quero revelar a você, quero mostrar a você a chave para os milagres. Sim, você pode estar estranhando eu falar isso, mas eu quero revelar a você, nessa noite, a chave para os milagres, o segredo para os milagres. Quero fazer isso. Portanto, fique atento, fique atenta ao que tenho a lhe dizer nessa noite. Para isso, nós precisamos entender o texto, precisamos entender esse contexto. O cenário que Lucas descreve é dramático, a cena é dramática. Herodes Agripa, o rei, havia mandado matar Tiago, irmão de João. E percebendo que essa atitude de matar um cristão causava euforia nos judeus, porque os judeus adoravam ver cristão morrendo, essa que é a verdade, porque eles não admitiam em hipótese alguma os cristãos. E quando então Herodes percebeu que matar um cristão fazia os judeus ficarem eufóricos, ele falou assim: opa, é aqui que eu vou me dar bem, é aqui que eu vou alcançar o espaço entre os cristãos, entre a igreja, e resolveu estender a sua perseguição e prender também o apóstolo Pedro. Sim, naquela época, o líder máximo da igreja primitiva, ele era o apóstolo principal. Agora, Pedro se encontra numa prisão, simplesmente porque Herodes quis prendê-lo, para entregá-lo de bandeja na mão dos judeus, dos israelitas. Então, Pedro encontra-se agora acorrentado entre soldados romanos. Diz a minha tradução, 4 escoltas de 4 soldados, portanto, 16 soldados para cuidarem de um apóstolo. E ele foi algemado, acorrentado entre 2 soldados, para que não se tivesse dúvidas de que ele fosse fugir. Esta é a cena. Pedro entre 2 soldados. E Pedro, naquela noite, estava simplesmente aguardando a morte. Ele seria enforcado ao nascer do dia. Ele seria morto, assassinado por Herodes. E ele estava na prisão simplesmente aguardando que o dia nascesse para que a sentença fosse cumprida. Do ponto de vista humano, não há mais qualquer recurso disponível, não havia apelação política possível, não havia estratégia de fuga que pudesse ser arquitetada naquele momento para ele fugir, não havia esperança que pudesse alimentar o coração daquele homem naquela prisão, naquela noite. Apenas a morte certa, que é o que o aguardava pela manhã, a morte, ele seria enforcado. Enquanto Pedro dorme naquela cela escura, com certeza, algo extraordinário acontece nos bastidores do reino de Deus. Porque é assim que acontece sempre no reino de Deus.
um anjo do Senhor aparece repentinamente na prisão, uma luz celestial resplandece na escuridão, diz o texto, clareia tudo, e o mensageiro divino toca Pedro no ombro do seu lado para despertá-lo. Ele estava dormindo. Diz-nos o texto sagrado que os guardas permanecem imóveis. Os guardas veem a cena e não fazem nada. E Pedro não entendia o que estava acontecendo. O versículo 9 nos oferece uma janela para a alma humana diante do sobrenatural. Diz o versículo 9: Pedro deixou a cela seguindo o anjo o tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que acontecia. Vejam, o anjo toca Pedro, as correntes do seu pulso caem, ele passa pelos guardas, o portão se abre e ele acha que é uma visão, que não é real. Ele não consegue processar naquele momento que estava acontecendo. Ele atravessa o primeiro posto de guarda e ninguém o detém. Passa pelo segundo posto da guarda e nenhum guarda o para. Então ele vê o portão de ferro se abrindo diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos. E ainda assim, a sua mente racional insiste em negar a evidência concreta do milagre que estava acontecendo. Não pode ser verdade. Não é possível. Ele está livre, caminhando pelas ruas escuras agora de Jerusalém, não está mais na prisão. E a sua mente insiste em tratar aquela experiência extraordinária como se fosse apenas um sonho, uma visão noturna que desapareceria no amanhecer. Somente quando o anjo o deixa sozinho na rua, numa rua deserta talvez, quem sabe, à noite, na madrugada, e quando Pedro se vê livre e olha para o céu estrelado e não vê mais a prisão, e longe das muralhas daquela prisão de Herodes, é que ele finalmente, diz o texto, na minha versão, cai em si. É só lá na rua. É verdade, eu estou aqui fora. É ali que ele cai em si, como diz o texto. E a realidade do milagre se impõe de maneira inegável. É verdade mesmo, diz ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam fazer. E o que é que os judeus planejavam fazer? Matá-lo. Agora, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos examinar com cuidado e com honestidade espiritual o que essa narrativa revela sobre a nossa própria condição. O que isso revela para nós. O que isso diz a mim e a você nessa noite. Se o próprio apóstolo Pedro, que estava vivendo um milagre em primeira mão, que estava sendo conduzido fisicamente pelo anjo de Deus, teve dificuldade para reconhecer o que estava acontecendo, o que dizer de nós? O que dizer de nós? Que muitas vezes estamos tão distraídos com as coisas, com as preocupações do dia a dia, cotidianas, tão envolvidos nas nossas ansiedades, nos nossos medos, nos nossos temores, tão ocupados com a vida, com os problemas, com as contas, com os boletos. E mal percebemos que Deus está agindo silenciosamente em nossas vidas. É sobre isso que eu quero falar com você. É nesse ponto que nós precisamos situar a nossa reflexão para os próximos minutos. Porque o que está em jogo não é apenas uma compreensão intelectual do que aconteceu, de um evento histórico ocorrido há 2000 anos atrás com o apóstolo Pedro, mas a percepção espiritual nossa, hoje, de como Deus continua agindo,
de como Deus continua fazendo milagres. Deus não deixou de fazer milagres. Deus não deixou de fazer milagres. O que não acontece é que nós não temos mais, muitas vezes, a sensibilidade para reconhecer os milagres que Deus faz. Porque os milagres de Deus nem sempre são majestosos, bombásticos, que ribombam. Não. Deus não se prende a essas regras. Essas regras, nós é que as impomos. Milagre é uma coisa maravilhosa, estrondorosa, que não se tem clareza, que não se pode explicar. Isso é milagre. Pois bem, o texto nos ensina algumas coisas. A primeira delas é a realidade do milagre. Deus age, Deus faz o milagre independentemente da minha percepção. Deus age independente do que você percebe. Não é porque você percebe que é um milagre, porque você pode não perceber e Deus estar agindo. Observemos Pedro. O versículo 9 nos diz: Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender o que era real e o que era real que ocorria. Pedro está vivendo o milagre e não percebe que é um milagre. A coisa toda é surpreendente, irmãos. As correntes que prendiam seus pulsos caíram. Ele atravessa o primeiro posto de guarda, ninguém o barra, passa pelo segundo, da mesma maneira. Em seguida, o portão se abre e ainda assim Pedro acha que está sonhando. Ele é um homem livre, caminhando pela rua e sua mente insiste: isso não pode estar acontecendo. Não deve ser verdade. É diante dessa situação, queridos irmãos, que talvez você possa pensar e se perguntar: como Pedro pôde ser tão incrédulo? É o que nós pensamos sempre. Mas como que eles eram tão incrédulos? Eles viam o milagre, desculpem a expressão, nas fuças e não acreditavam. Se fôssemos nós, se fosse eu lá, eu acreditaria. Conversa. A verdade, irmãos, é mais desconcertante do que imaginamos. Quantos de nós somos como Pedro? Quantas vezes Deus já nos libertou e nós continuamos agindo como se ainda estivéssemos presos? Quantas vezes Ele já abriu as portas e nós continuamos batendo em portas fechadas, porque não percebemos que elas se abriram? Quantas vezes Ele já nos curou e nós continuamos nos comportando como doentes? E aqui está o ponto que nós precisamos compreender, irmãos, com toda a profundidade da nossa alma. O milagre não precisa da minha permissão. O milagre, para acontecer, não precisa da sua permissão, porque não somos nós quem dizemos a Deus: podes agir, Senhor, podes fazer. Não há necessidade disso para que o milagre aconteça. Não está condicionado à nossa capacidade de compreendê-lo ou explicá-lo satisfatoriamente. Se o milagre precisa de explicação plausível, ele deixa de ser milagre. Não é mais milagre. Se a explicação é plausível, torna-se normal. Não é mais milagre. Deus age porque é Deus, não porque nós somos merecedores, mas Ele age porque Ele é Deus, e Ele é poderoso, e Ele age quando, como e da maneira como Ele quer, não como nós queremos. Portanto, aquelas conversas de eu declaro, eu determino, isso é balela. Deus não se deixa levar por essa patuscada. Deus é soberano, age como e quando quer. Não depende da nossa atenção, da nossa compreensão, da nossa permissão ou daquilo que vamos fazer.
Deus é soberano. Ele intervém, Ele atua na nossa vida justamente por isso, porque é soberano. Não porque nós oramos com intensidade correta ou com as palavras corretas. Não. O apóstolo Paulo expressou essa verdade de maneira magistral em 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Pois não pode negar-se a si mesmo. Embora todos nós sejamos pecadores, Deus continua soberano, Ele continua fiel. Ele não é fiel porque nós somos fiéis, porque nós não somos. Então a fidelidade e a soberania de Deus não dependem do que nós pensamos ou agimos. Ele é, ponto. Deus é. A fidelidade de Deus não é uma resposta à nossa fidelidade. Isso é arrogância espiritual, isso é soberba espiritual. Na verdade, a fidelidade de Deus é a expressão da sua própria natureza imutável. Deus não muda, é soberano. Ele age porque age. Ele age porque age, porque é quem é por conta da sua própria natureza. Porque a sua aliança é mais forte que as nossas falhas, e o seu amor é mais profundo que as nossas dúvidas. Porque todos nós temos dúvidas. Nós somos humanos, todos temos dúvidas. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós oramos por milagres, mas não nos preparamos para recebê-los. Essa aqui é a verdade. Nossa fé é tão frágil que quando o milagre chega, nós não temos estrutura muitas vezes para reconhecê-lo. Pedro estava no meio do milagre e pensava que era uma visão. A igreja estava orando por Pedro, diz o texto, fervorosamente. E quando ele aparece, eles não acreditam que é ele. Mas eles não estavam orando para que ele ficasse livre? E quando ele é liberto, eles não acreditam. Falam, não é ele não. Menina, você está louca. Rod, você está louca. Pedro está batendo na porta lá. Deixa de ser louca, menina. O milagre já havia acontecido. O anjo já havia agido. As correntes já haviam caído. Mas a percepção humana estava atrasada. A percepção de Pedro e da igreja estava atrasada. E aqui está a verdade, irmãos, que precisamos guardar em nosso coração. O milagre não precisa da minha permissão, da sua permissão, da nossa permissão para acontecer. Deus não precisa que você acredite para agir, porque Ele age, independente do que você pense ou queira, porque Ele é livre e soberano. Não porque nós somos fortes, porque nós não somos. Não porque a nossa oração é forte, porque não existem orações fortes. Essa é outra patuscada inventada pela igreja. Não existe oração forte, forte é Deus. Deus age porque é Deus, não porque nós somos merecedores. Ele liberta porque é libertador, faz parte da sua natureza, porque Ele é soberano, não porque nós oramos com intensidade correta ou com as palavras certas, como eu disse. A segunda coisa, irmãos, que nós precisamos aprender a respeito dos milagres é a respeito da nossa própria cegueira espiritual. Por que não vemos o que Deus está fazendo? Porque nós criamos expectativas equivocadas a respeito dos milagres. Como eu disse no começo, quando pensamos em milagres, esperamos coisas simplesmente maravilhosas. Mas nós não conseguimos mais enxergar os milagres nas pequenas coisas. No sussurro do vento. Nós esperamos sempre um terremoto. Não como esse que arrasou a Venezuela.
tristemente. Mas é assim que nós esperamos os milagres, como algo simplesmente sobrenatural. E Deus pode agir de maneiras muito sutis, das quais nós não estamos sensíveis o suficiente para entender e ver. A cena na casa de Maria é quase cômica, se não fosse trágica. Rode, a serva, reconhece a voz de Pedro, que bate na porta. Ela fica tão feliz de ouvir a voz de Pedro, que ela corre para dentro para avisar a igreja que Pedro está à porta. Nem abriu a porta. Ela não abriu a porta para ele. Quando ela ouve a voz de Pedro, ela sai correndo de alegria para avisar os irmãos: gente, o Pedro está aqui fora. Ela sequer abre a porta para Pedro, de tão alegre que ela ficou. Ela fica tão feliz que corre para dentro sem abrir a porta. E o que os irmãos lá de dentro dizem para ela? Menina, você está louca, você está fora de si, está pirada, pirou, cabeção? Como se diz hoje. Se fosse hoje, nós diríamos a essa menina: você está maluca, Pedro está preso. A ironia, irmãos, é esmagadora. E estamos falando da igreja primitiva, de gente que estava ali vendo os milagres a todo momento. Eles estão orando pela libertação, mas quando a libertação chega, eles chamam a mensageira da libertação de louca. Eles estão pedindo um milagre, mas quando o milagre aparece, eles inventam explicações alternativas para o milagre. A mente racional deles não permitia um milagre. Não. Deve ser um anjo dele. Não é Pedro, não pode ser Pedro, deve ser o anjo dele. É preciso sempre uma pitada de consciência, de racionalidade para explicar as coisas. Não. Você deve estar enganada. É o anjo, deve ser o anjo dele. Você está maluca. Você está ouvindo coisas. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós fazemos exatamente a mesma coisa? Oramos por provisão quando precisamos de coisas, quaisquer que forem elas, e quando alguém nos ajuda, dizemos: foi sorte, que sorte que alguém ajudou. Oramos por cura, e quando melhoramos, dizemos: a medicina está mesmo muito avançada. O que é verdade. O que nós não entendemos é que Deus age por meio da medicina. E esse é o milagre. Porque nós ficamos esperando sempre a cura com imposição de mãos, aquela coisa sobrenatural, que alguém vai impor a mão e será curado. Mas nós não conseguimos mais entender que Deus age milagrosamente por outros meios. Nós perdemos essa sensibilidade, porque esperamos apenas coisas espetaculares. E quando não as vemos, achamos que Deus não age. Oramos muitas vezes por direção, queremos direção para alguma coisa na vida, e quando a solução aparece, a porta se abre, dizemos: puxa, que coincidência, eu estava esperando mesmo isso. Que coisa. Nós oramos por restauração, e quando o relacionamento é curado, dizemos: o tempo faz milagres. Eu já vivi isso. Eu estava no seminário, eu era do presbitério Mato Grosso do Sul, eu estava noivo da minha digníssima, e eu estudava em Londrina, e eu estava para me casar, prestes a me casar, eu estava terminando o seminário e fazendo outra faculdade à noite, de maneira que a minha vida toda estava se encaminhando para Londrina. E eu comecei a orar intensamente para que Deus abrisse as portas de uma igreja
na região de Londrina para eu poder ficar na região de Londrina, porque eu tinha que, evidentemente, me casar, estava noivo, de maneira que voltar para Mato Grosso do Sul complicaria tudo. E eu orei muito, irmãos, orei muito, 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 pedindo a Deus que abrisse as portas, de alguma maneira, para eu ficar na região de Londrina. Deus deu um jeito. Deus deu um jeito. A minha turma era uma turma muito unida. Foram 4 anos intensos de seminário. E eu tinha todas as matérias aprovadas, monografia, o que se chama hoje de TCC, aprovado. E o diretor disse: você não vai se formar. Por que razão não vou me formar? Não, você não vai se formar. Não? Por quê? Não, tem uma falta aqui numa matéria que você estourou uma falta. Ora, mas todos os alunos já estouraram essa falta? Não, mas esse ano a gente resolveu pegar firme nesse negócio. A minha turma inteira foi falar, resumindo a história, a minha turma toda foi falar com o diretor, o seminário inteiro foi falar com o diretor que aquilo era injustiça, que estava acontecendo. E resultado, eu não me formei com a minha turma. E eu tive que ficar mais um ano lá para fazer aquela matéria. E um dia, isso me entristeceu muito, evidentemente, todos nós ficamos muito tristes, foi um abalo para mim. E um dia, eu literalmente estava debaixo do chuveiro, orando, e, como se diz, a ficha caiu. E eu comecei a chorar. Eu fiquei muito emocionado. E me emociono cada vez que eu me lembro disso. E eu disse: Deus, como eu sou idiota. Eu pedi tanto para ficar aqui, e agora que o Senhor deu um jeito para eu ficar, eu estou reclamando. Deus faz milagres, nós que não percebemos. Porque esperamos sempre milagres, como eu disse, bombásticos, e Deus age nas pequenas coisas, que nós perdemos a sensibilidade de uma razão ou outra. Meus queridos irmãos, nós estamos nos tornando especialistas em explicar Deus para fora das nossas próprias vidas. E esta é a raiz da nossa insensibilidade espiritual. Nós reduzimos Deus ao tamanho da nossa compreensão. Se eu não compreendo, não é milagre. Se eu não entendo, não é milagre. Mas eu não preciso entender para ser milagre, porque Deus é livre para agir. Quantas vezes Deus está agindo em nossas vidas através de meios que nós consideramos comuns do dia a dia, através de pessoas que julgamos normais, através de circunstâncias que nos parecem casuais. Mas é Deus agindo, é Deus abrindo caminhos, é Deus colocando pessoas na nossa frente. E nós, com a nossa cegueira espiritual, insistimos em esperar um anjo, um querubim na nossa porta. O problema não é que Deus tenha deixado de enviar anjos. O problema é que nós não reconhecemos os anjos que Ele envia. Porque eles não vêm com asas visíveis. Eles não vêm como os querubins descritos em Isaías 6, com 6 asas. O problema não é que Deus tenha parado de abrir portas. O problema é que nós não reconhecemos as portas que Ele tem aberto para nós, porque julgamos normais, casuais, coincidências. O problema não é que Deus não esteja respondendo às nossas orações. O problema é que nós esperamos respostas que caibam em nossos esquemas mentais, de como eu quero que seja a resposta. Eu esperava uma resposta. Eu esperava que Deus ouvisse a minha oração do jeito que eu tinha feito, que Ele abrisse as portas de uma igreja para eu pastorear, mas não foi assim que Deus fez. Eu tive que ficar em Londrina por outras razões, e Deus agiu.
E só depois eu pude compreender que Deus estava agindo, não como eu queria, não como eu esperava. Nós não vemos, muitas vezes, os milagres que Deus tem feito. O profeta Eliseu viveu uma experiência que ilumina perfeitamente essa questão. O rei da Síria estava cercando a cidade de Dotã com um exército poderoso. E o servo de Eliseu, ao acordar e ver as tropas inimigas ao redor, o exército acampado ao redor, entrou em pânico absoluto. O aprendiz de Eliseu entrou em pânico quando viu o exército. E ele disse em 2 Reis 6,15: ai meu Senhor, o que nós faremos agora com esse exército todo acampado? E Eliseu, com uma calma que só a fé pode proporcionar, respondeu com uma oração que deveria ser a oração de cada um de nós. Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Abre, Senhor, os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem aprendiz, do jovem servo, e ele viu os montes em volta, cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ó Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O exército celestial já estava lá, a proteção divina já havia sido estabelecida, o milagre já havia acontecido antes mesmo que o jovem pudesse perceber. O problema não era a ausência da ajuda, mas a ausência de visão. O jovem não via. O problema não era a falta de milagres, mas a falta da percepção espiritual para reconhecer esses milagres. Essa é a nossa condição hoje, irmãos. O exército de Deus nos cerca, os anjos estão em missão, as portas estão se abrindo a todo instante para nós, as coisas estão acontecendo, Deus tem agido, Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu da igreja. Nós é que não temos mais a sensibilidade de perceber Deus agindo nas pequenas coisas. Nossos olhos estão tão fixos nos problemas, tão focados nas dificuldades, tão atentos às ameaças, que nós não conseguimos ver o socorro de Deus que está já acontecendo. E nós precisamos orar como Eliseu orou. Nós precisamos orar: Senhor, abre, Senhor, os meus olhos. Abre, Senhor, os meus olhos para eu enxergar, para eu ver os milagres que estão acontecendo e eu não consigo ver. Terceiro e último ensinamento desse texto é a percepção. Como ver os milagres? Como é que nós podemos ver os milagres? Diante dessa realidade desconcertante que é a nossa, nós somos levados a perguntar: mas e daí? O que fazer? Como reconhecer os milagres? E aqui eu começo a mostrar a chave, como eu prometi lá no início, que eu disse que ia mostrar para você a chave dos milagres. Mas não era para você fazer milagres, é para você ver os milagres. A chave dos milagres não é para, como num passe de mágica, determiná-los. Não é isso. Mas é para enxergá-los, para vê-los. A chave é para vermos os milagres que Deus faz e que nós, por causa da nossa insensibilidade espiritual, não mais conseguimos enxergar. Nós podemos aprender a ver o que Deus está fazendo? E a resposta é um retumbante sim. Sim, nós podemos enxergar o que Deus está fazendo. Nós podemos sim. O mesmo texto que nos mostra a cegueira da igreja lá de Jerusalém, porque a igreja estava cega naquele momento, o mesmo texto que nos mostra a cegueira da igreja,
nos mostra o caminho para a cura através da figura de Pedro, que caiu em si. Caiu em si. Caiu em si e percebeu que o milagre era real. Não era visão, era um milagre. O versículo 11 nos oferece uma chave para isso. Por fim, diz o texto, Pedro caiu em si. A expressão no grego é mais ou menos como tornar-se novamente a ser a si mesmo. Uma espécie de conversão, como voltar a si mesmo. Pedro estava andando como sonâmbulo, vivendo o milagre sem entendê-lo ou processar na sua mente. Em algum momento a sua percepção se alinhou à realidade. Opa, peraí, não. É verdade, não é sonho, não é visão. Esse cair em si nos ensina que a percepção não é uma coisa passiva, que eu fico esperando. Eu vou ficar esperando ter essa visão. Deus uma hora vai me dar a visão para eu enxergar. Não, essa percepção não é passiva, ela tem que ser ativa. Eu tenho que querer, eu tenho que buscar, eu tenho que ficar atento, eu tenho que, de maneira consciente, alinhar a minha visão com a realidade espiritual. Eu que tenho que fazer isso. E o primeiro passo para cultivar essa percepção espiritual é orar especificamente por olhos espirituais. Senhor, eu quero ver. Senhor, me ajuda a ver onde tu tens agido, Senhor. Eu tenho sido tão insensível. As coisas deste mundo têm me tornado tão insensível. Eu tenho sido tão matemático na fé. Eu tenho sido tão racional na minha fé, que eu não consigo mais ver coisas, mesmo que pequenas, da tua manifestação, Senhor. Me ajuda a entender isso e me ajuda a ser sensível a isso. É coisa simples, irmãos. Não é nada esplendoroso, é desejo de querer ver, é desejo sincero de pedir para Deus: Senhor, me ajuda a enxergar o que eu não estou conseguindo. O salmista orou, no Salmo 119, 37, disse ele, o salmista: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Quando nós olhamos para o lugar certo, para a coisa certa, para o momento certo, nós vamos começando a aprender as coisas. Nossos olhos estão tão acostumados a ver coisas sem valor que precisamos de intervenção divina para redirecionar essa visão para aquilo que é eterno e não o que é efêmero, passageiro, mundano. O segundo passo, irmãos, é praticar a gratidão de maneira intencional e disciplinada. Sim, ser grato. Ser grato é uma maneira eficiente de ver os milagres de Deus. Porque quando somos ingratos, quando não temos a gratidão como um exercício natural do dia a dia, nós vamos fechando a nossa compreensão a respeito das coisas que Deus faz. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando eu me torno cada dia mais grato, eu fico mais aberto a entender a ação de Deus, porque eu sou grato a tudo que acontece. Eu não fico murmurando, eu não fico reclamando, mas eu sou grato. A gratidão tem o poder de abrir os nossos olhos para aquilo que Deus está fazendo. O contrário também é verdadeiro. Se eu sou ingrato, se eu sou resmungão, eu dificilmente estarei aberto às pequenas coisas que Deus está fazendo. Eu não terei facilidade e sensibilidade para reconhecer tais ações de Deus que são pequenas, muitas vezes, aos nossos olhos. Mas é a palavra de Deus, é a força de Deus, é a ação de Deus. Paulo nos exorta em Filipenses 4:6: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Agradeçam o tempo todo. Sejam gratos o tempo todo.
A ação de graças não é um complemento, não é um apêndice na nossa vida. A gratidão, perdão, a gratidão nos coloca, irmãos, na posição de expectativa de quando Deus vai agir, prontos para reconhecer a resposta quando ela chegar. Então, irmãos queridos, é preciso que a gente esteja sempre atento à voz de Deus. É preciso reconhecer que Deus age independente daquilo que eu queira ou daquilo que eu pense. Esta é a chave. A chave, como eu disse, não é para operar milagres, porque não somos nós quem operamos milagres, é Deus. É verdade que existem pessoas que se aproveitam disso, infelizmente. É verdade. Mas não somos nós que operamos os milagres. É Deus. E Deus é rico para fazer isso. Concluindo, o milagre aconteceu. Pedro estava livre. Foi um milagre. Foi um milagre. A igreja havia orado, estava orando, diz o texto, fervorosamente. E Deus havia respondido. Pedro estava liberto. O problema não foi a resposta de Deus. O problema foi a percepção da igreja. E aqui está a pergunta que cada um de nós precisa responder hoje, eu e você. Que milagres estão batendo na sua porta, enquanto você insiste que é apenas o vento? Deve ser o vento. Que libertação Deus já realizou na sua vida enquanto você ainda se comporta como se estivesse preso? Que porta Ele já abriu enquanto você continua batendo em outras portas fechadas? Querido irmão, querida irmã, eu não quero que vocês saiam daqui hoje pensando que Deus parou de fazer milagres. Deus não parou. Deus nunca deixou de executar milagres. Quero que saiam daqui com os olhos abertos, com o coração despertado, desperto, pronto para ver o que Deus está fazendo. Essa é a intenção. Que cada um de nós saia daqui hoje, sensível ao que Deus está fazendo na nossa vida, na sua vida. O anjo ainda está sendo enviado. Deus não deixou de enviar o seu anjo. Os portões de ferro ainda estão se abrindo. A luz ainda está brilhando nas prisões. O problema não é que Deus tenha parado de agir, o problema é que muitas vezes nós somos como aquela igreja em Jerusalém, orando por milagres, mas incapazes de reconhecê-los. Somos como Pedro, muitas vezes, andando na liberdade, mas ainda achando que é um sonho. Que o Espírito Santo, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus nos desperte. Que Ele abra os nossos olhos para ver o que está diante de nós o tempo todo. Para que a nossa mente possa estar aberta, para que a nossa alma esteja aberta àquilo que Deus tem feito. Que Ele nos dê coração para crer o que Deus tem feito na nossa vida, e não o que nós esperamos que Ele faça. Portanto, que Ele assim nos abençoe, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele ainda é Deus que abre os portões, Ele ainda é o Deus que faz as correntes caírem, Ele ainda é o Deus que envia anjos, e Ele ainda hoje está agindo nas nossas vidas, sempre. Que os nossos olhos fiquem abertos. Amém? Que Deus assim, pois, nos abençoe.